Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu trago mais uma mensagem de alerta para o tempo do fim, para o tempo que nós estamos vivendo. E hoje eu quero falar sobre Apocalipse, capítulo 17. Antes, querendo lembrar que Apocalipse, capítulo 17 e o capítulo 13, eles andam juntos, é o mesmo assunto. Só maneira diferente de expressar. Mas se vocês forem analisar, é o mesmo tema, só com figura diferente. Vamos ver hoje falar sobre a descrição da grande meretriz. Meretriz quer dizer uma prostituta. No capítulo 12 de Apocalipse, nós falamos da mulher pura, da igreja verdadeira, mulher em profecia, a igreja. Mas no capítulo 17, nós vamos falar da mulher impura, da prostituta. E para vocês entenderem que ninguém nasce prostituta. Nenhuma mulher nasce prostituta. Com o tempo ela vai ficando, vai virando. Essa igreja aqui que nós vamos falar, até o ano 313 da nossa era, ela foi uma igreja pura. Ela viveu na verdade. Mas depois do ano 313, ela começou a se prostituir, ela começou a sair fora dos caminhos. E se tornou uma prostituta. O que é prostituta? Aqui está se falando de igreja. Ela começou a misturar o erro com a verdade. É isso que quer dizer prostituição. Prostituir, misturar o certo com o errado. Até o ano 313, essa igreja, que nós vamos falar agora, ela foi uma igreja pura. Mas depois ela começou a se prostituir, começou a misturar o erro com a verdade e foi considerada por Deus como a grande meretriz, a mãe das abominações da terra. Quem é essa igreja? Onde está localizada essa igreja? Vamos ver Apocalipse, capítulo 17, verso 1, diz assim: não esquecendo que o Apocalipse é um livro 85% é simbólico. Então nós temos que procurar entender os símbolos primeiro, para depois entender o que está querendo dizer. Quando fala aqui grande meretriz, está falando de uma igreja grande que se prostituiu no decorrer do século. É isso que está querendo dizer. Aqui, João foi inspirado pela palavra do Senhor. E aqui, o verso 1 diz: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. O anjo disse para João: vou mostrar o julgamento. Vem e te mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Águas em profecias, Apocalipse capítulo 17, verso 15, diz que águas são povos, nações, multidões e línguas.
águas são povos, pessoas. Essa meretriz, essa igreja, ela está assentada sobre quase todo mundo. Isso que quer dizer? Essa igreja, ela está quase em todas as nações. É isso que quer dizer. Que ela está sentada sobre muitas águas. Águas quer dizer povos, línguas e multidões. Essa igreja, essa meretriz, ela está quase em todo mundo. Essa igreja é muito grande e poderosa. É isso que quer dizer o verso. Que ela se acha sentada sobre muitas águas. Sentada quer dizer que essa religião, essa igreja, ela está em quase todo mundo, em todo o país quase tem. Em excesso dos muçulmanos lá que não aceitam, mas na maioria dos países ela faz parte. Então, aqui, se nós formos analisar o capítulo 17, diz que os 7 anjos que tendo as 7 taças, aqui se refere ao juízo final, as 7 pragas. Aqui está querendo dizer que essa igreja vai ser julgada agora no final, um pouco antes da volta de Cristo Jesus. Ela vai ser julgada. Essa igreja, na verdade, já está sendo julgada. A verdade ela já está sendo desmascarada pela verdade. E o verso 2 diz: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Essa igreja tem união com o Estado. Os reis, os governantes de toda a terra apoiam essa igreja, apoiam o líder dessa igreja, fizeram união com ela, aceitam essa doutrina errada. É isso que está querendo dizer com quem se prostituíram os reis da terra. Vinho, o vinho em profecia quer dizer doutrina. Se prostituíram com a doutrina errada, com a doutrina falsa, aceitaram os falsos doutrinas dessa igreja. É isso que quer dizer o verso 2. E o verso 3 diz: transportou meu anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta. Mulher em profecia, a igreja. A besta é um poder, um reino. Escarlate, cor de sangue, repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças quer dizer 7 montes, 7 colinas. Aqui o anjo está indicando para João aonde que se encontra a sede dessa igreja, dessa religião, desta igreja. Aqui ele disse que com 7 cabeças e 10 chifres. Eu falei num estudo passado que o Vaticano, ele está lá assentado em cima das 7 colinas, que quer dizer os 7 montes. 10 chifres quer dizer que no ano 476 depois de Cristo, as 10 tribos bárbaras invadiram Roma imperial, e Roma se dividiu em 10 reinos. Aqui o anjo está dando para João uma descrição aonde que fica localizada esta igreja, aonde que ela está, o trono, aonde que está a sede desta igreja. E se nós formos analisar 7 cabeças e 10 chifres, não tem outro lugar a não ser Roma, a não ser o Vaticano, que é 7 colinas, onde está lá o Vaticano, 7 montes que falam, e 10 chifres, 7 cabeças e 10 chifres. 10 chifres é uma indicação que Roma foi invadida e se dividiu em 10 no ano, depois do ano 476 depois de Cristo. João está dando uma descrição aonde que encontra a sede dessa grande meretriz, dessa igreja, que até o ano 313 guardava a verdade, inclusive o sábado, e depois, por um decreto de Constantino, o imperador Constantino se
deu uma de cristão, entrou para o cristianismo para poder distorcer a verdade. Depois do ano 313, a igreja começou a ser perseguida por Constantino e ela deixou de viver essa verdade e se tornou uma grande meretriz, uma prostituta. E o verso 4, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata. Escarlata quer dizer cor de sangue. A igreja, essa igreja perseguiu a igreja de Deus no passado, que eu falei no ano 538 até 1798, a igreja de Deus teve que fugir desse poder, dessa organização, e ela se tornou púrpura, quer dizer, impura, com cor de sangue, derramamento de sangue. Achava-se a mulher vestida de púrpura de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da prostituição. Aqui está dizendo, ouro é um símbolo de fé. Essa igreja propagava fé, mas uma fé morta, uma fé sem amor, uma fé com derramamento de sangue. Propagava uma fé falsa, depois se prostituiu. Um cálice de ouro. O cálice quer dizer, Jesus disse lá para Deus no jardim lá do Getsemane, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas tiver que eu beba, que seja feita a tua vontade. O cálice, a perseguição. Jesus estava sofrendo lá no jardim. O cálice é a luta, é o sofrimento. Essa igreja transbordante com as abominações e com as imundícias de sua prostituição, a doutrina impura, a doutrina falsa, o erro, o pecado. E aqui o verso 5 diz, na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Lá em Roma, no passado, as prostitutas, quando elas eram prostitutas, elas colocavam a fita na cabeça para indicar que elas eram prostitutas. E aqui, o anjo disse para João, na sua fronte achava escrito um nome, um mistério, Babilônia, grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Essa igreja tem filhas. Toda aquela igreja que não guarda os mandamentos de Deus, não segue a verdade como é para ser, é filha da meretriz, é filha da igreja mãe. Um mistério. Por que é um mistério? Uma igreja é um mistério. Essa igreja, na verdade, é dirigida por Satanás e conquista tantas pessoas aqui na terra. Tem os templos, o povo vão adorar, enganado. Por isso que diz um mistério. É um mistério a pregação, o movimento dessa igreja. Uma igreja que não é dirigida por Deus. E o povo está lá enganado, o povo está lá no meio dela, prestando a falsa adoração, enganado. Por isso que diz um nome, um mistério, Babilônia. Babilônia quer dizer confusão religiosa. Lembra da Torre de Babel, lá em Gênesis? Que Deus confundiu as línguas, confusão religiosa. Babilônia quer dizer confusão religiosa, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Abominações, coisas que Deus tem nojo, repugnante. Então, essa igreja é um mistério, porque uma igreja dirigida por Satanás e é sempre cheia. E se você me perguntar, mas como é que tu prova que é dirigida por Satanás? Quer ver lá, Apocalipse capítulo 13, o verso 2? Olha o que diz.
Apocalipse 13, o verso 2 diz assim, ó. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e a boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E o verso 3, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Amigos, a descrição do capítulo 13 e 17 é mesmo. Só que no capítulo 13 fala da besta, que é um grande poder. E no 17 fala da grande meretriz, é a mesma igreja. A Apocalipse 13 fala de uma besta quer dizer um reino, um poder. E o Apocalipse 17, figurado, fala da grande meretriz. É o mesmo poder aqui descrito, só em figuras diferentes. E aqui, o verso 6, ali diz que foi Satanás que deu o seu poder, o trono e grande autoridade. Eu já falei no estudo passado, o Vaticano é um país independente da Itália. Ele é um país pequenininho, mas é um país dentro da Itália. E o rei, quem é que é o rei? É o Papa. O Papa que é o rei desse país. E aqui, Apocalipse 17 e 13, fala do mesmo poder, só uma figura diferente. Verso 6, então vi a mulher que é a igreja em profecia, embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. A igreja, essa igreja, a grande meretriz, no passado derramou o sangue de milhares de cristãos, por isso que dizem embriagada com o sangue dos santos, com o sangue dos testemunhos de Jesus. Quantos mártires, quantas pessoas morreram no passado, na perseguição do ano 538 até 1798, e do ano 303, com Justiniano, o imperador romano, 10 anos de perseguição, que a Bíblia diz ali, Apocalipse 2, verso 10, que o povo ia ser perseguido, se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então ali via a mulher, até vou ver aqui Apocalipse, vamos ver Apocalipse capítulo 2, o verso 10, estamos aqui mesmo no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 10, olha o que diz. Não temas coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. 10 dias em profecia, 10 anos. Justiniano, o imperador cruel romano, resolveu no ano 303 depois de Cristo acabar com o cristianismo, que estava crescendo muito. E ele mandou destruir, morreu milhares, derramaram seu sangue, 10 anos de perseguição, tinham que correr, fugir, e a maioria não conseguiu, eles matavam, torturavam até as últimas, para depois matar. Essa igreja, essa meretriz, essa prostituta, essa igreja impura, ao contrário da igreja pura do Apocalipse 12, que fala que a mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés, uma coroa 12 estrelas na cabeça. Essa é uma descrição da igreja verdadeira, da igreja de Deus, a igreja primitiva, a igreja pura. E essa aqui é o anjo de Deus, vem falando para João da descrição da igreja infiel, da igreja impura, da igreja perseguidora. E o João diz que se admirou quando viu. Mas o anjo, no verso 7, porém, me disse: por que te admiras? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, que leva a mulher. Ó, olha só.
o mistério da mulher e da besta. A mulher é a igreja, é o mesmo, e a besta é o poder no qual esta igreja está sentada. A besta é um reino, o Vaticano é um reino, a mulher é a igreja, ó. Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças, os 10 chifres, que leva a mulher. Esse poder romano, o papado, é que leva a mulher, ele leva a igreja, ele que domina a igreja, é ele que é, digamos assim, o autor dessa igreja, não é Deus. Ó, dir-te-ei o mistério da mulher, da igreja e da besta que tem as 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças, eu já disse, são os 7 montes onde o Vaticano está lá sentado. A sede da besta é o Vaticano. E a besta é um poder, um reino. Quem é que é o rei lá do Vaticano? É o Papa, que tem as 7 cabeças, os 10 chifres. 10 chifres, eu já falei, foi quando Roma se dividiu em 10. Aqui, o anjo está descrevendo para João onde é que fica o trono da besta. Onde é que fica a sede? A sede fica lá no Vaticano. É isso que João quer dizer. Alguém de vocês pode perguntar, mas por que ele escreveu a Bíblia, o Apocalipse em símbolo? Porque no tempo que foi escrito o livro de Apocalipse, era o poder romano que governava. Se Deus escreve em línguas compreensíveis, literais, eles iam destruir o livro. João não ia conseguir escrever. Então Deus escreveu em símbolos para que eles vissem, lessem e não entendessem. Só aqueles que realmente têm o coração voltado para Deus. Porque o anjo disse, não te admire, dir-te-ei o mistério. Deus revela os mistérios, mas para quem? Para quem tem vontade de saber e quem tem vontade de seguir a Deus. O verso 8, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Olha aqui, meus amigos, bem importante, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo. 538, besta é um poder. O papado assumiu a supremacia. 1798, Napoleão Bonaparte recusou a religião católica na França e mandou prender o Papa em Roma. Em 1798, houve uma ferida de morte. Na verdade, a supremacia papal perdeu a autoridade. E a besta, esse reino que viste era quando? 538, 1260 anos, eu já falei nos vídeos anteriores. 538 e 1798, a supremacia papal durou, mas depois era e não é. Não é que em 1798 o papado perdeu a supremacia. E aqui está para emergir do abismo. Quando houve a morte do Papa, de uma de suas cabeças, que Apocalipse fala, mas que a ferida mortal foi curada. Vocês querem ver aqui Apocalipse 13? Apocalipse 13, ali fala o verso 3, ó. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, Apocalipse 13, 3. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Amigos,
1798 houve a morte, a prisão do Papa Pio. E ele foi levado para a França, onde morreu lá no ano seguinte. E aqui diz que a besta que viste era quando assumiu a supremacia em 538. E não é, porque em 1798 perdeu o poder. E está para emergir do abismo. Abismo é uma situação caótica que ficou os papados. É isso que quer dizer. Ficar desmoralizado, perder a confiança. E aqui diz, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo da besta que era, não é, mas aparecerá. O que aconteceu, amigo? 1798 perderam o poder, o papado, mas 1929 foi recuperado o seu poder de novo. Benedito Mussolini, o presidente da Itália, devolveu de volta para o Papa. Não aquela supremacia que ele tinha antes, porque ele era político e religioso, ele era líder, ele governava a nação e também a religião, mas devolveu de volta os poderes temporais para o papado. Por isso que diz ali, ó, no verso 8, se admirarão, a parte final, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Ela foi em 538, 1798 deixou de ser, mas em 1929 reapareceu. Ganhou de volta os poderes temporais, é isso que está dizendo aqui na palavra. E o verso 9 diz, aqui está o sentido, quem tem sabedoria, 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentado, são também 7 reis. Eu disse para vocês, 7 montes, 7 colinas, onde a mulher é a igreja. O único lugar que tem 7 montes registrados nos livros de história é no Vaticano. O Vaticano é uma área de 44 hectares quadrados e é lá onde está a sede da Igreja Católica Apostólica Romana. Olha aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. 7 reis são 7 formas de governos que Roma teve desde a sua fundação. Foi o império que mais durou. 7 reis, 7 formas de governos que Roma teve. 7 montes nos quais a igreja está sentada. A sede da igreja está lá em Roma, no Vaticano. É isso que o verso 9 está querendo dizer. Digam amém, aleluia, porque Deus nos esclarece os mistérios. Satanás não consegue nos enganar, a não ser que nós não estudemos a palavra do Senhor. E o verso 10, dos quais 5 já caíram, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. O que o João está dizendo aqui? 5 formas de governos de Roma, na época que João escreveu o Apocalipse, o poder que liderava era a Roma imperial. E ele diz, 5 já caíram. 5 formas de governo já tinha caído. Uma existia no tempo dele, era a Roma imperial no tempo de João. Aí dá 6. 5 já caíram, uma existia, uma forma de governo era existente no tempo de João, que era a Roma imperial. E o outro ainda não chegou, quando chegar tem de durar pouco. O outro era a Roma papal, que estava pela frente. João escreveu o Apocalipse provavelmente pelo ano 93. Roma papal passou a governar no ano 538, depois de João. Então ele diz, o outro ainda não chegou. E quando chegar resta pouco tempo, porque governou a supremacia papal 1260 anos e depois recebeu a ferida de morte
e perderam a supremacia. Hoje o Papa tem poder temporais, mas a supremacia que ele tinha antes ele não tem mais. Mas vai voltar a ter bem no finzinho, um pouco antes da volta de Cristo Jesus. E a besta que era, não é, olha só, é também, é ele o oitavo rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. O que isso está querendo dizer, amigo? Quando o Papa recuperou seu poder temporário em 1929, foi o mesmo poder que recuperou do 7. Quer ver? Ó? E a besta que era e não é também, é ele o oitavo rei, procede do 7 e caminha para a destruição. Quando o papado recuperou seu poder temporário em 1929, era o mesmo poder papal, né, que tinha assumido em 538. Então, é uma sequência do sétimo. O oitavo poder é uma sequência do sétimo. Na verdade, é o mesmo poder. O oitavo é uma sequência, procede do 7. Então, quando o poder se recuperou, é uma procedência do 7. Mesmo Roma papal. É isso que quer dizer. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Está aí, ó. Os 10 reinos que Roma se dividiu. Os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis com a besta durante 1 hora, durante pouco tempo. E vão ser destruídos pela volta de Cristo Jesus. Tem este um só pensamento, oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Amém? Falou-me ainda das águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Eu falei para vocês. Verso 15. As águas são povos, é símbolo de povos, multidões, nações e línguas. 16. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e farão devastada, despojada, e lhe comerão as carnes e consumirão no fogo. Quando o povo souber, no final, que estão sendo enganados com as falsas doutrinas para essa igreja, vão se revoltar contra ela no final. Que pena que vai ser tarde demais. Mas vão se revoltar e vão destruir os seus líderes, os padres, e vão se revoltar contra a liderança dessa igreja, quando descobrirem que estão sendo enganados. Então, meus irmãos, o verso 18 finaliza dizendo: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Está aí, ó. Grande cidade, mulher e besta é o mesmo poder. Resumindo, meu amigo, essa igreja de Apocalipse, capítulo 17 que eu falei aqui, é a igreja mãe, a grande meretriz, a igreja católica. Ela teve, na verdade, do ano 31 até o ano 100, até o ano 313, essa igreja guardava o sábado, guardava os mandamentos. Mas depois que a entrada de Constantino se batizou no cristianismo para poder perverter a verdade, misturou o cristianismo com o paganismo. E a igreja começou então a aceitar as falsas doutrinas, o erro, o pecado,